Se eu tivesse que receber um nome que me representasse em uma palavra, provavelmente seria curiosidade. E aí, cambada? Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje eu vou falar do Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Aprendiz de Assassino é o livro 1 da Saga do Assassino. A Saga do Assassino, no original The Farseer Trilogy, começou a sair em 1995 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela começou a ser trazido pela editora Leia em 2013. E já saíram os 3 livros. Como você pode ver, tem já o Assassino do Rei e a Fúria do Assassino. Por enquanto, eu só li O Aprendiz de Assassino, só o primeiro livro da trilogia. Eu li esse ano, e o que eu posso dizer é que foi um dos melhores livros de fantasia que eu li esse ano. E olha que eu li bastante livro de fantasia esse ano. O Aprendiz de Assassino foi traduzido pelo Orlando Moreira, aqui eu sempre falando dos tradutores, e nesse caso o tradutor teve um trabalho todo especial com ele. Porque uma das curiosidades que tem no livro é que a maior parte dos personagens, pelo menos que são de família nobre, eles recebem os nomes de características. Por exemplo, o personagem principal ele se chama Fitz, mas Fitz significa bastardo, é uma gíria para bastardo. E o nome dele foi o único que não foi traduzido, e aqui no Brasil é Fitz mesmo. E o pai dele, que era o nobre, ele se chamava Cavalaria. Porque quando ele recebeu esse nome era para ele ter características de cavalaria. Chivalry no original, né? De Chivalry eu acho que soaria quase cavalheirismo, mas ficaria estranho se ele se chamasse, sei lá, cavalheirismo. Então ficou cavalaria mesmo, porque está relacionado de qualquer maneira. E o irmão do cavalaria é o Veracidade, porque cada um recebe esse nome para que eles tenham essas características. E realmente dá certo, em geral, eles têm as características do próprio nome. O Veracidade, por exemplo, ele é um personagem extremamente aberto e honesto e sincero. Então, são só exemplos de como os nomes funcionam nesse mundo. O mundo, na verdade, esse é o início da grande saga da Robin Hobb, que chama Realm of the Elderlings. Múltiplas sagas se passam nesse mundo. Então, a trilogia da saga do assassino, ela é a primeira trilogia, inclusive ela é a primeira trilogia do Fitz. Só o Fitz tem pelo menos mais 2 trilogias, além da primeira. Então, só a saga da história dele. A primeira trilogia é só a primeira história dele. E a saga, ela acompanha a história de um personagem, que é o Fitz, que ele é bastardo. Quando ele começa a ser criado pela família real, ele começa a descobrir habilidades especiais que ele tinha e a desenvolver novas. E ele começa também a ser treinado como um assassino do rei. Então, por isso que se chama a Saga do Assassino. Mas não confundam nunca com Crônicas do Matador do Rei, é outra saga. Essa aí é do Nome do Vento e essas coisas. A Saga do Assassino, que contém o livro Assassino do Rei, é outra coisa. Ele é um bastardo real e ele começa a ser treinado pela família real para ser um assassino, amando da família real. Ao longo da história dele, a história começa quando ele tem mais ou menos uns 6 anos e vai até quando ele tem acho que uns 16, mais ou menos. E conta a história do desenvolvimento dele, crescimento, e é tudo em primeira pessoa, é ele que está narrando a história. E é bem deliberado, é bem devagar a história, porque se trata muito do crescimento pessoal do personagem. Se trata do desenvolvimento pessoal dele, do amadurecimento dele. Então, existem muitas histórias, assim, principalmente de fantasia, que são essas histórias de crescimento pessoal, do personagem começando jovem e ficando mais velho. Mas com certeza essa é a mais específica, mais detalhista nesses termos. Muita gente acha chato por causa disso, eles acham que é uma história bem devagar e que tem muita choradeira. Mas é que não é que tem muita choradeira, tem muito sofrimento. A história, ela leva ao pé da letra a ideia de que a vida é dor. Então, o personagem principal, a quantidade de sofrimento que ele passa é muito grande. Que, assim, é um sofrimento bastante realista, porque se você fizer um paralelo com a vida de qualquer pessoa, todo mundo teve várias perdas ao longo. Desde perda. Não precisa ser necessariamente perda de parente, porque todas as outras histórias sempre querem fazer um personagem sofrer, então ele faz a pessoa perder o amor da vida dele, ou faz a pessoa ter os pais assassinados com um plot point, assim, para fazer a pessoa se mover. Mas esses não são grandes dores, assim, são pequenos sofrimentos que ele passa, que são aquelas decepções que todos nós passamos ao longo da vida. O Fitz passa por todas elas, então é um livro de fantasia com um tom extremamente realista de desenvolvimento pessoal. Ele passa
longe de uma história pelo menos agora, no início, de uma história de fantasia épica, que o personagem é o grande escolhido, que ele vai fazer tudo e ele vai ser o máximo. O Fitz não é nada disso. No começo, ele é bem um assassino pé rapado, assim, bastante incompetente em muitas áreas, e ele aprende com os erros dele. Essa é a história da vida de todo mundo. Não é ele falha uma vez e na vez seguinte dá super certo e aí pra sempre ele vai saber fazer aquilo como seria qualquer outro personagem cujo desenvolvimento de aprender com erro é só falhar uma vez. Ele falha múltiplas vezes em algumas coisas até ele começar a conseguir, até ele ter sucesso. Então, o personagem do Fitz, ele é uma história de perseverança, assim. Muito mais do que qualquer outra história que você já viu de um personagem de fantasia. Então, é difícil não gostar dessa história. Eu acho uma das melhores histórias de fantasia. E, nossa, Robin Hobb faz um negócio, assim, sensacional. Com certeza, o Aprendiz Assassino, ele é uma história... O livro, ele é pequeno comparado com os demais. Eu sei que os outros são muito maiores e a história acontece muito mais coisa. E eu sei que ela tem o mesmo tom do primeiro livro. Mas eu não me importo, eu vou ler com o maior prazer, porque eu gostei pra caramba do primeiro livro. Eu achei um livro excelente, assim, um livro muito bom. Esse livro, ele é uma abordagem totalmente diferente para fantasia. Ele é um negócio, assim, diferente da maior parte das coisas que você já viu. E ele não tem romance, não é uma coisa romântica, assim, bonitinha. Não é nada disso. Ele, apesar de ele ser focado em sentimentos, eu posso falar que ele é um pouco focado em sentimentos negativos, às vezes. Mas esse é um ponto extremamente positivo dele. Ele explora coisas que ninguém mais explora. E ele traz, assim, ideias que ninguém mais traz. Ele é bem criativo em alguns pontos. Para fãs de fantasia que têm o necessário para ler esse livro, ele é um ótimo livro. Se você não tem paciência, etc., não tem problema. Não é um livro para você. Mas se você quer descobrir mais sobre a condição humana, sobre, sobre pessoas, sobre histórias de pessoas dentro de um contexto de fantasia, com certeza é um livro que você tem que ler. E eu estou super feliz dessa trilogia ter saído no Brasil. E eu estou aguardando agora também as histórias seguintes da Robin Hobb. Logo logo vai sair aí o Live Ship Traders, eu não sei como vai se chamar aqui no Brasil. O primeiro livro é Ship of Magic, eu acho que vai se chamar o Navio Arcano, alguma coisa assim. E esse é outro que eu estou esperando para ver ansiosamente. A Leia que vai trazer também os outros livros da Robin Hobb. Espero que eles tragam todos, inclusive todos os do Fitz e todos os do Realms of the Elderling. Não sei se foi traduzido também o nome geral. Esse livro é muito bom, a tradução ficou bem legal, dos personagens, os nomes. É um negócio super complexo. É um livraço para todo fã de fantasia, eu acho. Eu acredito. Essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.